E ainda sobre esse assunto, o protocolo de atendimento e investigação dos casos de microcefalia em bebês aqui no Rio Grande do Norte pode ser definido hoje, em uma reunião convocada pela Secretaria Estadual de Saúde. Da redação, quem traz os detalhes para a gente é Cristina Vidal. Bom dia, Cris. Oi, Rê, bom dia. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 18 de novembro deste ano já foram registrados 47 casos de recém-nascidos com microcefalia. 4 bebês morreram em decorrência da doença em menos de 2 meses. Esse número é considerado elevado, já que a média é de 2 a 3 casos por ano. E o Ministério da Saúde atribui a presença do Zika vírus como a principal hipótese para o aumento de microcefalia no Nordeste. A preocupação agora das autoridades de saúde do Estado é quanto à unidade que vai receber os portadores da doença. O Hospital Universitário Onofre Lopes já confirmou a disponibilidade. Enquanto o protocolo não fica pronto, que é o que vai estabelecer como vai funcionar a rede de atendimento a esses pacientes, o Centro de Reabilitação Infantil vem recebendo os bebês diagnosticados com a microcefalia. Somente na semana passada, 3 recém-nascidos chegaram ao centro, totalizando 14 crianças com o problema. Mas, de acordo com a diretoria técnica do órgão, esses pacientes precisam ser encaminhados o quanto antes para uma unidade referenciada com mais estrutura, para que recebam o tratamento adequado. Em virtude do quadro de emergência decretado pelo Ministério da Saúde, diante desse aumento dos casos, a Secretaria de Saúde do Estado vai realizar uma reunião para definir como vai ser feito o acompanhamento dos pacientes com microcefalia, tanto nos casos das crianças que apresentaram o problema ao nascer, quanto as que foram diagnosticadas ainda no pré-natal. A reunião deve contar com a participação de representantes do Hospital Onofre Lopes, Maternidade Januário Cico e da Secretaria de Saúde de Natal. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cris, pela sua participação. Jânio, essa situação é muito mais grave do que a gente imaginava no início, não é isso? Realmente é um problema grave. Vamos fazer uma continha aqui. A gente se acostumou nesses últimos 15 anos, no período de janeiro, fevereiro, março, abril até maio, que é o período de chuvas e de temperatura mais elevada, a evolução desse vírus Aedes aegypti transmitindo várias doenças. Primeiro a dengue 1, depois dengue 2, dengue 3, dengue 4, depois a chikungunya e, nesses últimos 2 anos, em função da Copa, surgiu aí a Zika, que teria vindo no período da Copa. Nesse ano, por exemplo, se a gente pegar de janeiro a maio, ocorreram vários casos que foram diagnosticados como dengue 1 ou dengue 4, e tal, até com umas 10 ou 11 mortes decorrentes dessas doenças, casos de chikungunya e aquelas características, né, da Zika, que aparentemente não era tão violenta quanto a dengue, às vezes até parecida com a gripe, né? Então, as mulheres que engravidaram nesse período, de janeiro a maio, estão passíveis, principalmente aquelas que foram picadas pelo mosquito e tiveram as características da Zika, tem alta probabilidade de, nesse momento, a criança nascer com microcefalia ou aquelas que ainda estão para nascer, fazendo-se o exame, detectar que podem estar com esse tipo de problema. Aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, alguns estados, principalmente onde foram realizados jogos com supostamente pessoas que vieram infectadas pelo vírus da Zika. Zika é uma cidade lá, uma região lá da África, onde começou esse vírus. E as autoridades não sabem como fazer com aquelas mulheres que engravidaram até maio, que estão tendo ou que tiveram filhos que estão aparecendo com microcefalia. Então, tem que ser algo preventivo. Mas vamos ver o futuro. Agora, janeiro que vem, fevereiro, março, abril, maio, novos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti vão acontecer, não apenas no Nordeste, no Brasil todo. A dengue 1, 2, 3 e 4 já está no Brasil todo, a Zika já está se espalhando e provavelmente vai se espalhar mais ainda. Então é muito importante, nesse momento, eliminar o vetor, o mosquito. Tudo que for possível para eliminar o mosquito vai evitar não apenas essas outras doenças, mas principalmente a microcefalia. Então, em casa, a limpeza, colocar inseticida, que estão lançando os inseticidas aí. Eu acho que o governo federal vai fazer uma campanha. Enquanto essa campanha não é feita, as prefeituras têm que também pegar os agentes de saúde, de casa em casa, quem tiver a suspeita de um foco, ligar para o agente de saúde, ter um serviço especial para isso. Porque a larva do mosquito,
ela fica meses e meses ali, ó, fica numa tampinha de refrigerante, numa catemba de coco, onde tinha uma águazinha que a mosquitinha foi lá, botou as larvazinhas, parou, secou, ficou ali. Pingou água, espalha, aí faz um foco. Onde tiver, depois de 2 dias de chuva, um focozinho de mosquito, qualquer que seja ele, correr para limpar, para fazer a asepsia, porque o mosquito também se adaptou. Ele antes se reproduzia apenas em água limpa, agora se constatou, o mosquito também se reproduz em água suja, ou seja, onde tem água, onde está molhado, ele se reproduz. E outra coisa, ele gostava de picar de manhã ou à noite, era o hábito dele. Ele agora já está picando durante o dia e principalmente durante a noite. Botar telas nas casas, citronela, tudo, porque não é apenas uma epidemia que está se pronunciando aí, que já existe no caso da microcefalia. Começou com suspeita de um surto, mas já é, no caso de Pernambuco e Rio Grande do Norte, considerada epidemia, que está começando o problema agora e que tem que ser revertido. Todas essas medidas têm que ser adotadas para se eliminar. E quem tiver aí com a gravidez programada, pensando em, pode adiar até ter uma certeza. É melhor adiar, continuar, dar prazer, fazendo sexo, tem várias alternativas aí, para se evitar a gravidez. Mas que não apenas, insisto, um problema que se prevê para 2016 ser pior do que 2015, já pensou que tragédia? É o maior problema de saúde pública no Brasil, se continuar da forma como nesse momento as autoridades estão reconhecendo, o maior problema de saúde pública no Brasil dos últimos 50 anos. Desde aquela época, lembra, do século passado, algumas epidemias aí de meningite, febre amarela, que assustaram o país, essa está assustando e até agora as autoridades não sabem como evitá-la.